Bom dia, bom dia, bom dia. Frio, frio e muito frio hoje na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um daqueles que vão participar, daqueles que vão assistirem esta live logo diferido nos diferentes grupos. Ela vai ser publicada, mas que Deus venha abençoá-los sim, que a graça de Deus esteja sobre suas vidas, que a presença do Senhor seja real, seja verdadeira nas suas vidas e que Deus nos dê uma semana cheia das bênçãos do Senhor. Seja uma semana abençoada, seja uma semana onde possamos sentir a graça, a presença do Senhor nas nossas vidas e que também possamos ter grandes conquistas, grandes revelações, grandes bênçãos do parte do Senhor. É minha oração, é o meu desejo para esta semana que está iniciando-se com o último dia de junho. Hoje estamos a 30 de junho do ano 2025. Último dia do mês de junho. E até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nesta manhã queremos ir já para a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Parece que o pessoal hoje se dormiu ou, na realidade, estão com muito frio. Devem estarem aí com muito frio, não sei como está aí na sua cidade, na sua região, mas aqui eu nem sei quanto que temperatura possa estar aqui. Dizia aí 5 graus, mas eu creio que está bem menos de 5 graus. Bom dia, nosso irmão Vilberto. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre a vida do nosso irmão Vilberto, sobre sua família, sobre sua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos então nesta manhã para a palavra de Deus. Durante toda a semana que passou, nós tivemos ali em Efésios capítulo 6, a partir do versículo número 10. E é o que nós vamos continuar fazendo nesta manhã de hoje e possivelmente, se não terminamos, estaremos também amanhã aqui no capítulo número 10 no capítulo número 6, versículo número 10 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã, que Deus venha abençoá-la nesta manhã de segunda-feira e que venha dar uma semana abençoada, não somente para a senhora, senão para toda a sua família. Que Deus abençoe. Frio mesmo. Tive que apelar para uma boina nesta manhã porque começou a me dar uma dor de cabeça aí, não sei se foi por frio ou o quê. Então coloquei a boina e calmou a dor de cabeça. Creio que era o frio mesmo na cabeça. A palavra de Deus nos fala a partir do versículo 13, que já estivemos falando, mas vamos lá compartilhar a palavra do Senhor, capítulo 6 de Efésios, versículo número 13. Por esta causa, vesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao maligno e, estando preparados em tudo, possais permanecer firmes. Estejais, pois, firmes e cingidos os lombos com a verdade. Vesti-vos com a couraça de justiça e calçai vossos pés com a boa vontade do evangelho da paz. E junto com isto, tomai do escudo da fé, para que com ele possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bom dia, nossa irmã Norma,
que Deus venha abençoá-la poderosamente. Agora que me confundi. Se é a norma do Uruguai ou a norma de Buenos Aires. Se é a norma de Canelones ou a norma de Buenos Aires. Temos duas normas que nós assistem. Então, que Deus venha abençoá-la poderosamente, sua vida, sua família. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Bem, a palavra de Deus, a partir do versículo número 13, do capítulo número 10, do capítulo número 6, de Efésios, ela continua, ou começa a nos falar sobre a armadura de Deus, de nós vestirmos com toda a armadura de Deus. Talvez a sua Bíblia tenha algumas expressões diferentes desta minha. Esta Bíblia que eu estou utilizando é uma tradução, ela é conhecida como a Bíblia Peshitta, mas é uma tradução bem diferente de qualquer outra Bíblia. Estou vendo, vou ter que comprar outra Bíblia qualquer dia destes para que fique melhor. Porque donde, por exemplo, nos diz aqui, e cingi vosso lombo com a verdade, e vesti-os com a couraça de justiça, e calçai vossos pés com a boa vontade do Evangelho de paz. E junto com isto, tomai o escudo da fé, para que com ele possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós começamos por ali, falando ali do... sobre as partes da armadura, não é verdade? Como vai se vestindo aquele soldado romano. Pois o apóstolo Paulo estava preso, estava em Roma, tinha um soldado romano ali na sua frente e ele, observando aquele soldado romano, ele começou então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a aconselhar, escrever para seus irmãos que estavam em Éfeso, desde Buenos Aires. Isso, que Deus abençoe poderosamente minha irmã, que a bênção de Deus esteja sobre as suas vidas. Hoje estamos na República Argentina também, ainda de Uruguai, nossa terra não entrou ninguém. Os argentinos e os brasileiros estão madrugando mais que os uruguaios. Então, meus amados, começa ali a nós descrever, parte por parte, a armadura daquele soldado. Ele começa a nos mostrar parte por parte e trazer uma aplicação espiritual para nossas vidas. E no versículo número 16, ele vai dizer, e junto com isto, tomai o escudo da fé, para que com ele possais apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo, soldado romano, era um item muito importante durante as batalhas, durante os enfrentamentos, durante os momentos de ataques do inimigo. Pois, nessa época, muitos se utilizavam de lançarem flechas com fogo, para você entender melhor. Na ponta dela ali, colocavam flechas. É o que está falando aqui na nossa tradução, dardos inflamados do maligno. Flechas inflamadas. Certa oportunidade, ouvi de um pregador num seminário sobre libertação, onde ele falava de um certo demônio, ou de uma certa potestade, ou principado, de que esse demônio, ele se utiliza, ou as armas dele são justamente isso, de largar setas, flechas inflamadas para a nossa mente, para contaminar a nossa mente ou para contaminar o nosso
coração. Então, o escudo da fé, ele está justamente para isto, para nos proteger. O escudo do soldado romano, ele cobria desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Não é que muitas vezes vemos nos filmes um escudinho mais ou menos pequeno, mas não, era um escudo maior, mais grande, para que ele pudesse cobrir-se, para que ele pudesse evitar ser ferido por aquelas flechas que eram lançadas pelo inimigo. Bem, essas flechas vinham com fogo. Agora, o escudo do soldado romano também, ele tinha um material que quando essas flechas incendiadas ou com fogo, dardos inflamados do maligno, cravavam no escudo, elas se apagavam imediatamente. Então, estamos falando de um item extremadamente importante na vida de um cristão, que é a fé. Alguns, muitas vezes, falam que têm uma grande fé, outros falam, eu tenho muita fé em Deus, mas ante a circunstância, diante das batalhas espirituais, diante das dificuldades, diante das opressões malignas que muitas vezes vêm sobre nossas vidas, qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? Qual é a nossa atitude? Dardos inflamados estão diariamente querendo atravessar o escudo da nossa fé. Querem atacar a nossa mente, atacar o nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos. São flechas incendiadas que o maligno lança. Muitas vezes traz, ali nessas flechas, traz um espírito de rebelião, traz um espírito de vanagloria, traz um espírito de orgulho, enfim, traz sempre alguma coisa que vai fazer com que nós venhamos rebelar contra Deus, contra a igreja, contra o povo de Deus. E é triste falar isto, mas tem muitas pessoas dizendo-se ser cristão que se rebelam justamente contra o povo de Deus, dizendo ser cristãos, ser pregadores do evangelho, ser pastores, ser isto, ser aquilo, mas se rebelam contra o próprio povo de Deus, se transformam em inimigos do povo de Deus. Então o escudo da fé, ele vai nos ajudar, ele vai nos socorrer, ele vai nos proteger dessas setas inflamadas do maligno. Daquela fofoca contra a igreja, contra o pastor, contra o irmão, contra a irmã, contra o diácono, enfim, vai nos proteger contra tudo isto. O escudo da fé. O que é a fé? A fé é a certeza, é a convicção daquelas coisas que nós estamos esperando, mas que ainda não temos. Está escrito lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso número 1. Logo, no versículo número 6 do mesmo capítulo de Hebreus, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, nós temos que ter essa fé. E como se diz comumente, uma coisa traz a outra coisa, como podemos adquirir essa fé e de que maneira poderemos perseverar na fé. Não tem outro método, não tem uma fórmula mágica, não tem, por muitos estudos que possam fazer e seminários sobre a fé. A palavra de Deus é muito clara quando nos diz em Romanos capítulo 10, verso número 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Em outras traduções diz a pregação do evangelho, mas é ouvir sim a palavra do Senhor. É necessário ouvir a palavra do Senhor para poder alimentar a nossa fé. Vani, bom dia, que Deus venha abençoá-la poderosamente lá pelo Ceará, creio que é o estado da nossa irmã, que Deus abençoe poderosamente. Por lá não estão passando frio, por lá devem estarem com calor. Nós aqui estamos com muito frio nesta manhã. Até agora não tinha sentido tanto frio como hoje. Reitero, tive que apelar para uma boina
Talvez alguém vai me criticar porque estou de boina pregando a palavra de Deus, assim como muitos mandam mensagens criticando porque estou tomando mate pregando a palavra de Deus, mas é engraçado que quando estão tomando café, ninguém critica absolutamente nada. Mas vamos lá, que o que interessa é a palavra de Deus. E como nós estamos armados com o escudo da fé, nada desses dardos inflamados que possam serem lançados em contra de nós vão nos atingirem. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não congregamos, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não oramos, se nós não estamos em comunhão com o Senhor, como vamos poder adquirir fé? Às vezes uma pessoa não congrega, não é cristão, não, enfim, e diz, eu somente tenho fé em Deus. Como vai ter fé em alguém que não conhece? Como vou ter fé em alguém que não conhece? Não é verdade que às vezes nós utilizamos uma expressão quando conhecemos alguma pessoa e recomendamos a outra, eu que tu não teria tanta fé nele, referindo-nos a alguma pessoa. Ou em tal médico eu tenho fé, ou em tal pessoa eu tenho fé, como fazendo uma expressão de confiança naquela pessoa, porque conhece aquela pessoa. Agora, como eu vou poder dizer que tenho fé no único e verdadeiro e absoluto Deus, se não conheço esse Deus? Eu não conheço esse Deus. E como eu posso conhecer esse Deus? Seria a outra pergunta imediata. É através da sua palavra. É através de conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos guia, ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz do nosso caminho, ela nos guarda, ela nos protege, ela é como uma brússola que nos leva pelo caminho certo. Ela é aquele mapa que nós necessitamos para encontrar o melhor tesouro da nossa vida, que é a nossa salvação. Até para nós ser salvos, necessitamos da fé. Não é verdade? Até para ser salvos, nós necessitamos da fé. Agora, essa fé bem estruturada, essa fé bem fundamentada, num bom alicerce, que é a palavra de Deus, nós podemos fazer muitas e muitas coisas. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedir ao Pai, no seu nome, crendo, nós iríamos receber. Isto significa que temos que ter fé quando oramos, quando pedimos, quando clamamos ao Senhor, nós temos que ter fé no Senhor. Crer que o Senhor é capaz de fazer além, ainda mais daquilo que nós estamos pedindo. Muito bem. Estamos aqui com a pastora Marta, já está levantada aqui tomando um chimarrão conosco. E continua ali dizendo a palavra de Deus. Colocai o elmo da salvação. O que é o elmo da salvação? Em outras traduções diz o capacete da salvação. É a melhor expressão para nós poder entender. O capacete da salvação. Estou com capacete hoje, mas esse não é suficiente. O capacete da salvação. O capacete da salvação vai proteger a nossa cabeça, vai proteger o nosso cérebro, vai proteger os nossos ouvidos. Essa é a finalidade do capacete da salvação. Então, se nós começamos a analisar um por um dos itens da armadura de Deus, nós vamos tendo uma proteção completa para todo o nosso corpo. Para todo o nosso corpo nós vamos ter uma proteção completa com a armadura de Deus. Então, pensamentos malignos não vão entrar em nós. Por quê? Porque o capacete da salvação está
protegendo a nossa mente, está protegendo os nossos pensamentos, assim como a coraça de justiça está protegendo um órgão tão importante como é o nosso coração. E o Senhor Jesus falou, e eu sou reiterativo nisto, dizendo que daquilo que nós falamos é o que nós temos no nosso coração, ou o que abunda no nosso coração. Então, quando nós estamos com pensamentos bons, vai descer para o coração e vão saírem palavras boas da nossa boca, vão sair em palavras de edificação, vão sair em palavras de consolo, vão sair em palavras de esperança e não de maldição, e não palavras de maldição. Tem pessoas que mesmo dizendo conhecerem a Deus, mesmo pregando o Evangelho, mesmo supostamente servindo a Deus, digo supostamente, porque tem muitos que pensam que estão servindo a Deus, quando na realidade não estão servindo a Deus. E coloco um exemplo bem claro para vocês neste momento no qual nós estamos falando de uma das epístolas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas que pensava que estava prestando um grande serviço a Deus quando estava perseguindo os cristãos, quando estava ali na hora da execução de Estevão. Ele pensou que estava fazendo um grande serviço para o Senhor, quando ele não estava fazendo absolutamente nada para Deus. Ao contrário, ele estava ali, como eu poderia dizer para vocês, ele estava ali sendo uma pedra de tropeço para cada cristão que ali existia. Ele estava sendo uma pedra de tropeço para a igreja de Cristo. Mas logo ele vai se converter nesse grande homem de Deus que vai escrever, entre outras coisas, 13 epístolas. Bem, então protejamos a nossa mente. Protejamos a nossa mente com o capacete da salvação. O capacete da salvação é ter a certeza absoluta de que nós somos salvos. Nós não somos salvos por estar numa igreja. Nós não somos salvos por pertencer a uma denominação. Nós não somos salvos porque o pastor... Não somos salvos por nada disso, por capacidade humana alguma. A palavra de Deus vai nos dizer aqui mesmo, em Efésios capítulo 2, verso número 8, vai dizer: porque por a sua graça que temos sido salvos, mediante a fé. Isto não surgiu de vós, antes é dom de Deus. Em outras traduções vai dizer: pela fé somos salvos. Não pelas obras, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós podemos fazer, por eu ser justo, por ser um homem bom, por ser um homem dadivoso, por fazer caridade. Tudo isso é bom, mas sem Deus não tem valor algum. Com toda a caridade, com toda a bondade, com tudo de que ajuda as pessoas e faz isto e faz aquilo, igual, e nós às vezes falamos, é uma alma boa, mas não tem Cristo. E se não tem Cristo no seu coração, não tem a salvação, porque a graça de Deus não está sobre ele. Isso é algo que nós devemos de entender, que somente nós somos salvos pela a graça de Deus. Eu posso me perguntar nesta manhã, e posso perguntar para você também nesta manhã: você tem certeza da sua salvação? Qual seria a sua resposta? Aí é aonde entra o escudo da fé. Aí é onde entra o escudo da fé, onde por fé nós podemos confessar de que sim, que a graça de Deus já me salvou, que a graça de Deus está sobre mim. Agora, podemos perder a salvação? Podemos. A palavra de Deus também vai nos dizer que não é para negligenciar a nossa salvação. E por aí vai continuando. Nós vamos então ter que evitar que a nossa mente seja contaminada. Como somos contaminados na nossa mente? Primeiro, entre conversas. Conversa com quem conversamos, com quem falamos no nosso dia a dia, que programas de rádio ouvimos, que programas assistimos na TV.
Enfim, tem muitas coisas que vão entrando e ficando na nossa mente. E os psicólogos, psiquiatras falam muito de uma memória RAM, que é o registro automático da nossa memória de muitas coisas que às vezes nós enxergamos ou ouvimos e ficam ali na nossa mente. E muitas vezes ouvimos uma palavra totalmente negativa em contra a nossa vida, que vem nos limitar muitas vezes. A pessoa toma aquela palavra para si. Imagine uma criança que durante toda a sua vida vem dizendo que ela, durante toda a sua infância, sua adolescência, vem dizendo para ela que ela vai ser um Zé Ninguém. Vai chegar um determinado momento que essa criança vai se transformar, assim, quando chega em adulto, por um Zé Ninguém, porque aquelas palavras foram ficando atesouradas no seu coração. Eu lembro aqui, sempre coloco como exemplo, quando falo disto, de uma mulher que tinha uns filhos, morava ao lado da nossa casa, e ela não se referia aos filhos pelo nome. Quando ela chamava esses filhos, a palavra que ela utilizava era demônio vem para casa, demônio vem para cá. Era a maneira que ela chamava os seus filhos. Então, imagine, essas crianças que devem de passar pela sua mente. Isso vai ficando atesourado. Richelle, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos. Que Deus abençoe poderosamente. Então são coisas que vão ficando na nossa mente. Como nós podemos evitar isto? É através do capacete da salvação. Um item importante na armadura de Deus, assim como todos os outros também são importantes. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a que nos converte. A palavra de Deus, ela é perfeita, diz. Ela converte a alma, ela é útil para redarguir, para corrigir, para nos exortar, para nos levar a ter uma vida melhor. Quando nós estamos com a armadura do Senhor sobre nós estamos totalmente protegidos contra todas as artimanhas do maligno. Como está a sua armadura? Como está a minha armadura? Eu estou bem preparado para a batalha? Eu estou realmente preparado para a guerra? Eu estou com o escudo da fé numa mão e a espada do Espírito na outra para poder enfrentar o inimigo? Vamos orar nesta manhã. Meu Pai e meu Deus, Senhor, queremos agradecer-te, Senhor amado, por este novo início de semana, meu Deus. Senhor, estamos começando uma nova semana. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por todo este mês de junho, meu Deus, como tu estivestes ao nosso lado, como tu nos guardaste, como libraste, Senhor Deus, de diversas situações. Senhor, hoje estamos no último dia de junho. E, Senhor, queremos agradecer-te por tudo. Agradecer-te, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que têm nos acompanhado, que estão aqui junto conosco nesta manhã. E eu quero levantar um clamor, uma intercessão por eles, ó Pai. Senhor, quero declarar sobre a vida destes irmãos que estão conectados neste momento, que as tuas mais poderosas bênçãos sejam sobre suas vidas, meu Pai. Senhor, que aquilo que eles estão buscando, aquilo que eles estão anelando, aquilo que eles estão sonhando, meu Deus, venha tornar-se realidade, Senhor Deus, desta semana. Meu Pai, que tu venhas guardá-los, que tu venhas protegê-los, que eles possam, Senhor, estarem revestidos, Senhor eterno, com a armadura de Deus. Senhor, que eles possam cingir os seus lombos, que possam colocar em a couraça da justiça, meu Pai. Senhor, calçar os seus pés com o evangelho, Deus, colocar o gelmo da salvação. Senhor, tomar o escudo da fé,
com o qual possa resistir, Senhor eterno, os dardos inflamados do inimigo. Senhor, a espada do Espírito, meu Deus. Senhor, com a espada do Espírito na sua mão direita, o escudo da fé na sua mão esquerda, meu Pai, eles possam posicionar-se firmes, meu Deus, e neste momento, meu Pai, eu quero juntar a minha fé, unir a minha fé à fé deles, ó Pai, e repreender, Senhor Deus, toda a astuta artimanha do inimigo, todo dardo inflamado do inimigo, venha ser apagado, venha cair por terra, venha ser inutilizado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Ali, Senhor Deus, onde está a enfermidade, repreendemos esse espírito de enfermidade, declarando vida e abundância, Senhor eterno, porque tu viestes para trazer vida e não morte, meu Pai. Senhor, cremos, Senhor amado, na tua justiça, cremos, Senhor Deus, no teu poder, ó Pai. Senhor, aquele que está necessitando de um emprego, nesta manhã, ó Deus, eu quero orar por essa pessoa, meu Pai. Senhor, que venha tomar esse escudo da fé, meu Deus, e crer, Senhor eterno, que já esse emprego está batendo na porta da sua casa, agora no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Queremos orar por todos aqueles que estão endividados, por aqueles, Senhor Deus, que estão sem um salário. Queremos orar, Senhor, por aqueles que têm causa na justiça, meu Pai. Senhor, vem tocando, vem abrindo, Senhor amado, as gavetas, meu Deus, onde estão engavetados alguns processos que é para o bem-estar dos teus servos, Senhor, e que venham, Senhor eterno, serem vistos, Senhor, e que venham serem realizados, Senhor, a favor dos teus filhos, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, guarda, protege cada trabalhador que está reiniciando, Senhor Deus, neste dia, o seu trabalho. Leva-os em segurança aos seus lugares de trabalho, seja no ônibus, no trem, no carro, na bicicleta, a pé. Guarda-os, livra-os, Senhor Deus, do homem e da mulher, Senhor eterno, mal-intencionado, meu Deus. Senhor, queremos declarar uma semana abençoada para todos aqueles que creem no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, quando sejam 20h30, estamos com a nossa live em espanhol. E amanhã, 7h da manhã, estamos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. E se pensa que terminou Efésios 6, ainda temos um pedacinho de Efésios para compartilhar no dia de amanhã. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre sua vida.